No TeleRS Explica de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre intoxicação por agrotóxicos. Na sua atuação como médica e como integrante da equipe do Sereste, quais são os principais efeitos relacionados à saúde com a intoxicação aos agrotóxicos? Bom, as intoxicações por agrotóxicos, elas têm manifestações bastante diversas, né? Então, principalmente nas intoxicações agudas, os sintomas são inespecíficos, são comuns a muitas outras patologias. Inclusive na nossa região, que é uma região essencialmente fumicultora, tem uma outra intoxicação aguda que também confunde bastante, que é a doença da folha verde do tabaco, que é pela manipulação das folhas do fumo pelos agricultores. E os sintomas são um pouco semelhantes, então entram as cefaleias, né, as dores de cabeça, para quem não conhece o termo técnico, né, os sintomas digestivos, náuseas, vômitos, também os sintomas musculares de fraqueza, de dor no corpo, tonturas, enfim, são sintomas comuns a muitas outras situações, mas que a gente observa, que são queixas frequentes de consultas, a serviços de urgência, a serviços de atenção básica, né, como na atenção primária, saúde, e que muitas vezes acabam sendo banalizados pelos próprios agricultores e pelos próprios profissionais de saúde. Então, uma das coisas que a gente tem conversado bastante com os agricultores é que eles são essenciais para que esse diagnóstico seja feito. Eles têm que chegar no serviço de saúde e informar: eu estava mexendo com o veneno, ou eu estava colhendo fumo e eu comecei a sentir, né, esse mal-estar, apresentar esses sintomas, e por isso eu vim procurar ajuda. Essas questões, será que são consideradas, né, os próprios casos de câncer? Será que lá no serviço de oncologia, que é especializado, que né, se faz essa consideração? Então, a intoxicação crônica é ainda mais complicada. A gente tenta também fazer uma sensibilização dos profissionais da área da saúde mental, né? Porque os transtornos depressivos têm uma relação já, né, confirmada com a exposição crônica, principalmente a agrotóxicos, e a gente praticamente não vê essa associação em termos de causalidade, mesmo sendo algo multifatorial, mas entre esses fatores não tem se considerado essa exposição, né? E a gente tem aí aumento dos episódios depressivos, a questão do suicídio, que no Rio Grande do Sul são taxas muito elevadas. Na região onde o nosso Sereste está sediado, que é a região dos vales, nós temos vários municípios com taxas acima da média do próprio Rio Grande do Sul, que já é bem acima da média do Brasil. Então são temas muito complicados, muito delicados para serem abordados, mas que a gente não pode fechar os olhos enquanto profissionais de saúde, né? Quem quer descaracterizar diz assim: mas tu pode afirmar com certeza que o agrotóxico causou a depressão e levou ao suicídio? Não. Isso é muito complicado. Mas tu pode dizer, eu devolvo a pergunta, tu pode dizer com certeza que o agrotóxico não contribuiu para essa depressão e para esse suicídio? Também não. Também. Então a gente tem que incluir, né, isso como esse fator como algo a ser analisado, e principalmente porque é algo a ser evitado, né? É possível se prevenir, é possível deixar de usar agrotóxico, deixar de se expor a isso, reduzir. Né? Então é uma intervenção possível que a gente não pode deixar de considerar, né? E como que é o acesso do agricultor aos serviços de saúde, ou seja, a rede SUS? O que o agricultor ele vai fazer? Geralmente ele vai procurar um serviço de saúde quando ele está com sintomas ou com alguma doença já reconhecida, mas que principalmente interfira na capacidade dele de trabalhar.
Quando ele se sente que ele não está conseguindo trabalhar, ele vai procurar um serviço de saúde, buscando não só o seu bem-estar, mas principalmente recuperar a sua capacidade para o trabalho, né? Porque ele precisa, cada dia de trabalho, cada tarde, né, perdida, pode colocar em risco todo o trabalho de um ciclo inteiro, né, daquela cultura. Então esse é o foco principal. Ele acaba procurando ou serviço de urgência, se a situação é mais aguda, né, um hospital, um pronto atendimento, enfim, dependendo da estrutura da região, ou a unidade básica de saúde. Infelizmente, exceto municípios com um número pequeno de população, a gente ainda tem muitos municípios que justamente a área rural é a que não está contemplada com estratégia de saúde da família, enfim, né? Às vezes, em muitos municípios, as comunidades rurais têm atendimento médico uma vez por semana, com uma unidade móvel, né? Não é um serviço que esteja disponível o tempo todo para o trabalhador, e ele acaba procurando o serviço de urgência, onde aquele atendimento acaba ficando um pouco perdido, né? Ele vai hoje lá, trata o seu sintoma, volta para casa, no próximo episódio não vai ser o mesmo profissional, isso não vai ter um prontuário, não vai ter essa continuidade para pensar que os dois atendimentos, pelo menos, tiveram alguma relação entre si, né? Então, acho que esse é um desafio também da gente facilitar esse acesso, né? E fazer esse reconhecimento dessa procura do agricultor pelos serviços de saúde, para que ele seja visto integralmente, né, e possa se fazer daí a prevenção, nem que secundária, enfim, né, mas de evitar novos adoecimentos. Por que temos números tão baixos de notificação de intoxicação por agrotóxicos? Bom, a questão das notificações de informações em saúde, de forma geral, elas são difíceis. A maioria dos profissionais de saúde não gosta muito de estar preenchendo documentos, enfim, né? Os médicos talvez tenham uma resistência ainda maior a isso. Eles reclamam da falta de estatísticas da nossa realidade brasileira, mas contribuem pouco para mudar isso, para melhorar esses dados. E a questão dos agrotóxicos, das intoxicações, é justamente por essa dificuldade de reconhecer. Então, tem algo que antecede o próprio registro, que é pensar, levantar essa hipótese, pensar nessa possibilidade de se tratar de uma intoxicação por agrotóxico, definir esse diagnóstico. Então, são inúmeros produtos que precisa ter um certo conhecimento ou uma procura por esse conhecimento, de atender um trabalhador e buscar saber quais são os agrotóxicos que ele estava lidando naquele momento, ou na sua história ocupacional, para os casos das intoxicações crônicas. E a gente sabe que muitas vezes esse agricultor ele não tem o contato com apenas um produto, são vários. A gente tem levantamentos que mostram que para uma mesma cultura, o trabalhador às vezes lida com 10, 12 produtos diferentes, em diferentes etapas, ou enfim. Então, requer um tempo para se dedicar a isso, para buscar essas informações, ou um contato com o Centro de Informações Toxicológicas. Então, é trabalhoso para o profissional de saúde, principalmente considerando a demanda por consultas, por produção, né, não existem exames laboratoriais específicos para diagnóstico de intoxicações por agrotóxicos. Então, a gente tem alguns exames disponíveis, mas não são para todos os tipos de produtos. Então, a interpretação desses exames também não é tão simples assim. E muitas vezes o profissional não se sente seguro de afirmar que é uma intoxicação porque ele não tem uma confirmação laboratorial. A gente sabe que não precisa disso, que o diagnóstico é essencialmente clínico, mas na prática, né, isso ainda é algo
colocado que eu posso ser questionado se eu estabelecer esse diagnóstico e não tiver como comprovar laboratorialmente, né? Então, esses passos que antecedem o diagnóstico e que antecedem a notificação, eles já são grandes, né, dificultadores desse registro. O que a gente tem tentado sensibilizar os colegas é que a gente precisa pelo menos da suspeita, se não tem uma confirmação, que pelo menos se diagnostique como provável, como, né, com alguma coisa pendente, mas que isso apareça, até para a gente poder pressionar a busca de exames. Então, precisamos, olha, nós temos tantos casos suspeitos que dependeriam de um exame para confirmar. Então, nós temos que agora buscar, né, na nossa ciência, aí, na nossa estrutura de saúde, que a gente disponibilize esses exames para fazer essa confirmação. Enfim, são lutas paralelas, né, que não podem deixar, a gente não pode deixar de avançar, mas a gente precisa notificar aquilo que tem aparecido, né. Você tem mais alguma consideração? Bom, eu acho que é importante a gente lembrar que a questão dos agrotóxicos, embora bastante complexa, difícil de se falar todos os seus aspectos, a gente tem que lembrar que isso é uma questão de saúde pública, questão de saúde coletiva, vai além da saúde dos agricultores, da saúde dos trabalhadores. Toda a população, de alguma forma, está exposta aos agrotóxicos e, portanto, está sujeita aos efeitos desses produtos que são extremamente nocivos à nossa saúde. Tanto, da mesma maneira, tanto no caso das intoxicações agudas, quanto nas intoxicações crônicas. Então, é algo que a sociedade como um todo tem que estar pensando e levando em conta nas suas decisões, nas suas escolhas de que tipo de alimento nós vamos estar consumindo, que água nós estamos consumindo, né? E que condições de vida e trabalho nós queremos no nosso país. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe nas nossas redes sociais. Até o próximo TeleRes Explica.